Agora eu vou falar com ela, que passou pelo Vasco, América Mineiro, Flamengo, Ferroviária, e tem time aí para dar e vender, expertise ela tem, o nome dela é Jaqueane Correia. Bem-vinda, Jaque, muito obrigada pela sua companhia, uma honra. Obrigado a você. Sempre é uma honra estar aqui. A gente já se conhece um tempinho e sempre bom estar aqui para a gente falar do que a gente mais ama, que é o futebol feminino, e a gente falar no que está nesse mundo aí, que é importante a Nas gente dizer nas entrelinhas entrelinhas. e dizer mais ainda sobre esse processo de formação que cada vez mais a gente vem crescendo, né? É o mercado. Afinal, o futebol feminino tem ganhado muita visibilidade nos últimos Uhum, anos e as pessoas ficam mais curiosas na questão da formação da atleta, do uhum. suporte, como o mercado abraça essa atleta em formação. E quem melhor para falar sobre isso do que ela que viveu tudo desde pequenininha, não é não, Jaque? Vivi um processo bem delicado e vou te dizer que a gente tem muita história para contar, né? O futebol feminino vem de resistência, de muita luta, né? Que a nossa história é algo que começou lá, nossos 40 anos proibidas de jogar, mesmo assim a gente foi resistente para poder jogar, mesmo proibidas, mas isso nos tornou mais resiliente o que a gente é hoje, né? Nós mulheres somos fortes e cada vez mais a gente vem buscando nosso espaço e tendo nossa voz, né? Cada vez mais, conquistando Conquistando, mais ainda o nosso lentamente, espaço. mas vamos conquistando. Uhum, E quando você me traz a resistência, eu costumo atrelar muito a falta de referências que também tínhamos, porque não sim. existiam pessoas para as meninas se espelharem dentro do futebol. O cenário era um masculino. Então, vinha daquela vontade de jogar o futebol, mas você não tinha nem as portas abertas numa pelada da rua com os seus vizinhos. Você passou por isso? Exatamente. Eu acho que isso foi um ponto que nos norteava muito. Como a gente traz um pouco de estereótipo como o esporte, veio o futebol muito do que você ligava a TV e só via o futebol masculino. Então isso foi crescendo por anos, essa questão do que a gente não tinha referência exatamente. Então eu vivi isso sim, eu comecei como toda garota, né, que tem uma história para contar, jogando com meus irmãos, com os meus primos, e a gente jogava com os meninos na rua, que é o nosso futebol, jogado com os pés na rua, aquele futebolzinho O gol de tradicional, chinelinho. joguinho de chinelinho, descalço, o que nos falta um pouco de clube, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas o quanto aquilo foi importante para mim, para desenvolver, e mais ainda, o estímulo, né? O quanto é importante as nossas famílias, nossos familiares estarem apoiando a gente nesse momento, e a gente passou muito por esses estereótipos, né, do esporte. E eu vivi isso a minha vida toda. Tive, inclusive, contando um pouquinho, eu tive ainda na minha infância, por a questão muito preconceito, que a gente sabe que a gente viveu bastante esse estereótipo de não ter, apesar de a gente ter muitas referências como Marta, Cristiane, mas também passaram por muitas resistências e lutas diárias para se tornarem o que se tornou. Então a Marta é o nosso grande exemplo, né, aqui no Brasil, mas o quanto a gente vem trazendo essas questões para a gente de formação, né? Acho que toda garota ou parou de jogar porque não tinha estímulo e também não tinham referências para nos dar voz, né? Então, isso eu vivi. Eu tive na minha infância outro esporte exatamente por isso, né? Também joguei vôlei profissionalmente nos meus 12 anos, exatamente porque eu não tinha um aval de jogar e ainda tem estereótipos que a gente sabe que a relação, principalmente de homossexualidade, também era algo também que se falava bastante na época como um estereótipo, né? E hoje a gente não vê isso. Eu acho que isso é uma questão do que é vinculado ao que acontece. Então, eu acredito que o esporte agora não tem que ter estereótipo ser feminino ou masculino, é um esporte comum, e eu vivi isso bastante na minha infância, né? Então eu pude jogar vôlei profissionalmente, mas com a certeza que eu queria, né? Então, mesmo assim, pude voltar e concorrer a essa história. E lutar. Acho que cada vez mais quanto mais desafios tinha, mais eu queria estar naquele Aquele ambiente, né? não que te instiga a Exatamente. provar que você consegue sim. Exatamente. Era um combustível para você cada negativa que recebia? Era um combustível
eu vou te dizer que era um combustível muito acessível a querer mais, a provar que a gente é capaz. E independente se nós somos mulheres capacitadas, eu vejo que nós precisamos sim, né, dos homens ao nosso favor para desenvolver o futebol feminino, que eles são nossos parceiros, mas a gente precisa sim de mulheres cada vez mais a gente se apoiar e ser inspirações para outras mulheres, para cada vez mais a gente crescer o nosso esporte, né? Abrindo caminho, Abrindo né, caminho. Jaque? Agora, como você começou gostando do futebol ali, criança, nada profissional. Sua família, você contou que olhou um pouco diferente para essa situação, você entrou no vôlei profissionalmente. Dentro desse tempo do vôlei profissional, você usou como um networking para você ingressar no futebol profissional posteriormente? Ou são mundos completamente diferentes? Eu acho que desde o começo, quando houve essa questão do preconceito de ser uma questão de gênero, isso me motivou bastante. Então, eu acredito que isso foi a porta do que eu mostrar que realmente aquilo fazia sentido para mim. Então, o futebol sempre teve, né, presente na minha família, né? Meu pai fanático. Então, a gente sempre teve essa questão do que eu queria, sim, desenvolver futebol. Vim do futebol masculino, né? Então, eu vim de um ambiente ainda mais preconceituoso, né? De ter começado no futebol masculino. Eu tive a oportunidade de estar como treinadora desde o sub-5 na formação, que é o Baby, né? Até o sub-20 como auxiliar. Então, passei por esses momentos, tive muitas lutas de resistência, né? Eu tenho um caso que me marcou muito na minha trajetória, foi quando eu jogava numa equipe de escolinhas mesmo, e a mãe me viu no campo, só que ela não sabia que eu treinava o filho dela. E a gente ganhava tudo durante o ano. E aí, quando ela chegou, falou: tira essa menina daí, essa menina tá atrapalhando meu filho, atrapalha o jogo. Mas ela não sabia que eu era treinadora do time do filho dela. E o filho dela só passou na seletiva porque ele treinava comigo. Então, quando ela soube, ela veio toda sem graça, falando desculpa, eu não sabia que era você, que você era mulher. E aquilo me motivou mais ainda, porque se eu parasse a minha carreira ali, eu seria uma pessoa frustrada, claro, Uhum. hoje, mas aquilo me motivou a mostrar, não provar para ela, mas provar para mim que eu era capaz, né? E a gente vê poucas mulheres hoje no futebol masculino atuando, né? A gente tem a Nívia, né, no Curitiba, então são poucas, mas que é um mercado também que eu vou te falar que passei por muitas coisas, mas aquilo eu falo que me preparou para quem eu Para o que sou estava hoje. por vir também, Exatamente. né? Porque imagino que não tenha parado por aí. Não, a gente não para. Agora, a questão do capacitismo, vamos Sim. colocar assim, do limite que colocam que uma mulher pode fazer dentro do futebol, vem mais dos homens ou das próprias mulheres, como você passou nessa situação? Eu acho que vem muito dos homens no começo. Hoje a gente vê o mercado feminino, principalmente as mulheres, se apoiando mais. Até para termos voz cada vez mais, né? Eu acho que isso é uma rede de apoio porque é um ambiente seguro. Então a gente tem alguns ambientes, a gente tem bastantes grupos e organizações que nos tornam esse ambiente seguro para que nós se sintamos à vontade naquele espaço. Então acho que isso foi algo que me motivou bastante. E como eu tive uma passagem principalmente pelo futsal e futebol, depois que eu parei de jogar vôlei, isso me motivou a quando eu decidisse parar exatamente de jogar, que foi em 2019. Antes, a gente sabe como é que era o mercado, né? Toda jogadora tinha um segundo emprego, Sim. nunca imaginávamos que seríamos vendável para uma questão de um O emprego, né? mercado não era aberto para a Viver mulher. daquilo, Ele não era exatamente. aberto para a jogadora, para a Exatamente. treinadora, para auxiliar. Nem existia, Malemar né? tinha uma bandeirinha que, mesmo fazendo um trabalho muitíssimo bem feito, ainda era questionada por ser mulher ou Exatamente. estava lá atrás de um jogador de futebol, segundo os olhos Uhum. dos muitos experts que acompanham. Então, tem essa barreira
sexual também. Também. A mulher também é muito sexualizada nesse meio. E aí eu acho que casa muito com a questão da homofobia que se tem, porque eu sinto que são dois extremos que te empurram se você está dentro de futebol. Ou você vai acabar virando, a sua sexualidade vai mudar, você vai ser homossexual, você vai ser incentivada assim, não sei, a mil processos de homofobia que se tem aí no meio. Ou você não tem nenhum interesse no futebol e está ali atrás de um jogador, de um dirigente, de um olheiro, enfim. São dois extremos. Você não pode simplesmente querer atuar e ser expert dentro do futebol. Você não pode gostar. Você sentia esses extremos acontecendo com você no dia a dia? Eu sentia bastante por uma questão de... Primeiro, por eu ser mulher, e sempre, todos os lugares, tanto os cursos, tantos também os lugares que trabalhei, eu era a única mulher. E aquilo, é claro que eu tinha que me comportar, claro, mas é lógico, as roupas adequadas, mas mesmo assim a gente já era vista. Ah, é uma mulher, é a mulher que é a treinadora. Ah, é uma mulher que tá comandando, ou é uma mulher que tá ali conversando com meu filho, mas assim, a gente tinha sempre que provar alguma coisa. E a gente não tem que provar nada. A gente é capacitado da mesma forma. Então, se eu falasse alguma coisa e o outro professor do meu lado, que era um homem, falasse, eu tinha que explicar por que eu falava aquilo. Então, aquilo, mesmo me incomodando, é aquilo que me motivava. Era aquilo que eu queria e era aquilo que eu queria mostrar. E cada vez mais como eu vivi só em homens, a gente queria inspirar mais mulheres para estar naquele ambiente. Era muito ruim chegar na sala e só ter eu num curso. Mas mesmo assim, por eu ser mulher, eu era a que falava, eu era a que comandava no grupo. E eles começavam, hoje eu tenho muitos amigos que até falavam, nossa, Jaque, eu escutei uma vez isso num curso, Jaque, eu achei que você, por ser a única mulher da turma, você ia ficar retraída. Eu falei, eu não, eu tô aqui para aprender da mesma forma que vocês. Então, isso fui trazendo algo para mim que a gente é meio arretado, né? A gente é aquele pulso firme, mas eu vou te falar que era algo que me motivou muito no começo da minha carreira, principalmente em 2019, quando eu parei de jogar. Eu recebi minha primeira proposta no feminino, que foi o Vasco, né? Foi como preparadora física. Aquilo ali foi algo desafiador, primeiro clube, né, no feminino, e ainda mais preparadora física, era algo que eu não tinha feito ainda, né? E eu fui da base, né, 14, 16, 18, que na época era antigo regime, e profissional. Então, eu fiquei com todos os atletas, foi uma experiência fantástica, a gente ficou um ano, e depois veio a pandemia e tudo mais, mas foi uma experiência... E eu ainda estava me preparando para voltar a jogar, logo depois da Copa do Mundo. E quando eu lembro muito, quando a gente ganhou o título carioca, a história de cada atleta, porque eu acho que o futebol feminino, o que é diferente é a história de como cada atleta começou sua história jogando, independente da idade. O que ela passou de resistência para chegar ali. Então, quando a gente levantou a taça do Carioca no Vasco, aquilo eu tinha certeza que eu não ia voltar. Até hoje as perguntas, por que você não voltou? Aquilo dali foi o que me motivou a não querer voltar e cada vez mais mudar a vida delas. Então hoje, para mim, o propósito não é camisa, não é clube, para mim é mudar a vida das atletas. Da mesma forma que elas mudaram a minha naquele momento, eu quero mudar a realidade delas. E é o que a gente busca dentro do clube. A gente mudar a formação e mudar cada dia, deixar um pouco de fruto com elas, de entender que aquilo ali é importante. Então, acho que aquilo ali foi onde eu comecei. E aí foi indo, né? Fui para a América, então assumi a América com 22 anos. Fui para a América como treinadora, isso para mim foi muito bom, é uma experiência num grande clube. E pude fazer o projeto da América, tanto da base como profissional. E logo depois de um ano, a gente fez uma excelente campanha. Fui chamada pelo Flamengo para fazer o projeto também junto com o André. Então, foi muito bom o projeto com o Flamengo também, uma experiência fantástica. A gente também fez o projeto da base com o profissional. E a gente foi indo. E depois a gente vai indo cada vez mais. Mas o que me motivou, acho que o que me motiva é novos projetos querendo crescer o futebol feminino. Acho que todos os projetos que eu já fui até hoje foi exatamente nesse sentido. É os que queriam criar isso, né? Implantar, sementes, exatamente. Né?
plantar, ajudar a regar, para que outras venham Exatamente. aí, colham esses frutos do trabalho, que a Uhum. gente sabe que é muito árduo agora, Exatamente. mas está caminhando. Sim.